sempre rogando a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre o amparo. Vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Estamos no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos ao item 14. Abre aspas. Quando o homem morre uma vez e seu corpo, separado do espírito, é consumido, em que se torna ele? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? Nesta guerra, em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Fecha aspas. Trecho do Evangelho de Job, capítulo 14, versículo 10 a 14, segundo a tradução de Sassi. Abre aspas. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, tornará a viver? Esperarei todos os dias de meu combate, até que chegue minha transformação. Fecha aspas. Ide, tradução protestante de Osterwald. Abre aspas. Quando o homem está morto, vive sempre. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Fecha aspas. Idem, versão da Igreja Grega. Item 15. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job quisesse falar da regeneração pela água do batismo, que ele certamente não conhecia. Abre aspas. Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? Fecha aspas. A ideia de morrer uma vez e reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais explícita, se possível. Abre aspas. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei porque a ela voltarei novamente. Fecha aspas. Quer dizer, eu voltarei à existência terrena. Isto é tão claro como se alguém dissesse, abre aspas, saio de casa, mas a ela retornarei. Fecha aspas. Abre aspas. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Fecha aspas. Job quer falar, evidentemente, da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua mutação, ou seja, ele se resigna. Na versão grega, a expressão, entre aspas, esperarei, parece antes aplicar-se à nova existência. Abre aspas. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Fecha aspas. Job parece colocar-se após a morte num intervalo que separa uma existência de outra e dizer que ali esperará o seu retorno. Item 16. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação fosse uma das crenças fundamentais dos judeus e que ela foi confirmada por Jesus e pelos profetas, de maneira formal, donde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras de Cristo. Suas palavras, um dia, constituirão autoridade sobre este ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem partidarismo. 17. A essa autoridade de natureza religiosa virá juntar-se o plano filosófico e das provas que resultam da observação dos fatos,
Quando os efeitos que se quer remontar às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, uma condição inerente à humanidade, em uma palavra, como uma lei da natureza. Ela se revela pelos seus resultados, de maneira, por assim dizer, material, como o motor oculto se revela pelo movimento que produz. Somente ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que se encontra na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes da vida. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis e por isso tem dado motivo a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que deve restituir-lhes o verdadeiro sentido. Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade. Se Deus é infinito amor e bondade, todo justiça, onisciente, onipresente, não há como pensarmos a vida do homem sendo apenas uma. No trecho de Evangelho que acabamos de ler, em que Job traz, fica muito claro a questão do retorno à vida. A reencarnação é uma lei de Deus, é uma lei da natureza que constitui, no retorno do espírito à vida corpórea, quantas vezes forem necessárias para que ele se auto-ilumine, aprimore, faça as reformas íntimas que tanto necessita para chegar à perfeição. Todos os espíritos tendem à perfeição e Deus sempre há de nos fornecer os meios para que a gente consiga chegar a essa perfeição relativa. Cada um de nós renasce sempre, sempre onde merece, onde estão as nossas necessidades para o avanço, com os vínculos aos quais necessitamos acertar, ou vínculos de simpatia que nos dão estímulo para viver. Então, que possamos ser muito gratos a Deus pelas oportunidades que Ele nos concede para o nosso aprimoramento e devemos procurar fazer o nosso melhor para cuidar do corpo físico, que é o nosso veículo de aprimoramento, de aprendizado no planeta, respeitando também ao próximo e ao corpo físico do próximo. Que abençoadas sejam todas as experiências que possamos ter para esse desenvolvimento, essa autoiluminação. Vamos a mais um trechinho? Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. 18. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornado à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes, eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou num mesmo círculo, e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados procuram fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição.
Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo que mais purificado, não perturbado pelo egoísmo nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles podem percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum acidente perturbe sua afeição comum. Entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos, enquanto a alma sempre existe. Quanto às pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. 19. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que as aproximou. Por isso, disse que uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada tem de comum com os dos parentes, que ela não pertence à família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que a que se pensa. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelas atenções que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. É assim que se produz a fusão de diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e os povos. 20. O medo do aumento indefinido da parentela em consequência da reencarnação é um medo egoísta, provando que não se possui uma capacidade de amor suficientemente ampla para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem numerosos filhos, por acaso os amaria menos do que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse medo não tem fundamento. Do fato de ter um homem 10 encarnações, não se segue que tenha de encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele sempre encontrará os mesmos que foram objetos de sua afeição, que lhe estiveram ligados na terra por diversas formas e talvez pelas mesmas maneiras. 21. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Essa doutrina exclui necessariamente a pré-existência da alma, e as almas sendo criadas ao mesmo tempo que os corpos. Não existe entre elas nenhuma ligação anterior. São, pois, completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho para o filho e a união das famílias fica reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhuma ligação espiritual. Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória por se ter entre os antepassados algumas personagens ilustres. Com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ser conhecidos, ter vivido juntos, podem se ter amado e mais tarde se reunirem de novo para estreitar os seus laços de simpatia. 22. Isso no tocante ao passado. Quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que decorrem do princípio anti-reencarnacionista, a sorte das almas está irrevogavelmente fixada após uma única existência. Essa fixação definitiva da sorte implica a negação de todo o progresso,
pois se há algum progresso, não pode haver fixação definitiva da sorte. Segundo tenham elas bem ou mal vividos, vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente separadas para sempre, sem esperanças de jamais se reunirem, de tal maneira que pais, mães, filhos, maridos e esposas, irmãos e amigos não têm nunca a certeza de se reverem. É a mais absoluta ruptura dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amam se encontram na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se há os que fracassam no caminho, retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas nem por isso as esperanças estão perdidas. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, sairão um dia do atoleiro em que caíram. Com a reencarnação, enfim, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços de afeição. 23. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o nada, segundo a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, segundo a doutrina panteísta. Terceiro, a conservação da individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. E quarto, a conservação da individualidade com o progresso infinito, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família são rompidos pela morte e não há nenhuma esperança de se reencontrarem. Com a terceira, há a possibilidade de se reverem, contanto que estejam no mesmo meio, podendo esse meio ser o inferno ou o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso gradual, existe a certeza da continuidade das relações entre os que se amam, e é isso o que constitui a verdadeira família. Vejam que basta usar a razão para confiar na bondade e justiça de Deus e na reencarnação. Mais um trechinho, Instrução dos Espíritos, Limites da Encarnação, dado por São Luís, Paris, em 1859. 24. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados, se por isto se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já se apresenta menos compacto, menos pesado, menos grosseiro e, consequentemente, menos sujeitos às vicissitudes. Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas, eteriza-se mais e mais até a purificação completa que constitui a natureza dos espíritos puros. Se mundos especiais estão destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não ficam sujeitos a eles, como nos mundos inferiores. O estado de libertação que já atingiram permite-lhes viajar por toda parte onde quer que sejam chamados pelas missões que lhe foram confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como a vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende do espírito, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua purificação. Temos ainda a considerar que,
no estado de erraticidade, ou seja, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo a que o liga ao seu grau de adiantamento. Assim, na erraticidade ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo for mais ou menos desmaterializado. Lindo esse trecho do Evangelho, e Deus, que é o Pai misericordioso, deixa nas nossas mãos a nossa elevação ou o nosso rebaixamento. Então, que procuremos valorizar as oportunidades que temos, esta oportunidade da reencarnação, buscando afinar cada vez mais o nosso coração com o coração do Cristo Jesus, e assim vamos melhorando-nos moralmente e avançando na senda do progresso. Que Jesus, esse Mestre amoroso, possa estar junto ao coração de cada um.